Perguntas para Concílio Batistas. Estaremos dividindo as perguntas por tópico, assim como acontece na maioria dos concílios. Cristologia referente a Cristo. Quem é Jesus? Resposta: é Deus manifesto na segunda pessoa da Trindade. Quais as naturezas de Cristo, divino e humano? Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele era Deus ou era homem? Resposta: Jesus encarnado era 100% Deus e 100% homem. Uma união hipostática, união da natureza humana com a divina, uma só existência. Em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Qual a prova da humanidade de Jesus? Jesus sentiu fome, sede, cansaço, sono, lamento, choro, tentação, traição e morte. Qual a prova da divindade de Jesus? Repreendeu o mar e o vento e todos os milagres feitos por ele. Qual o único milagre messiânico de Jesus? Deu vista ao cego de nascença. Dois estados de Jesus: humilhação, exaltação. Quais são os três ofícios de Jesus? Profeta, sacerdote e rei. Quais são os nomes divinos de Jesus? Deus, Filho de Deus, o primeiro e o último, Alfa e Ômega, o Santo, Senhor, Senhor de todos os senhores e Senhor da glória. Onde encontramos a primeira passagem da promessa da vinda de Jesus como Salvador da humanidade? Em Gênesis 3:15. Qual é a obra de Jesus? Salvar a humanidade. O que é redenção? É pagar um resgate em favor de nossas vidas. Romanos 3, 23 ao 24. O que é expiação? Expiação é a expressão maior do amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz. Quais ideias de Cristo e seu sacrifício? Moral, comercial, legal e sacrificial. O que quer dizer doutrina da concordância? É a doutrina que tenta responder às seguintes perguntas, que são: qual a finalidade da morte de Jesus em relação a Deus? E qual a finalidade da morte de Jesus em relação ao homem? Apresente provas da ressurreição de Cristo. A pedra foi removida, o túmulo estava vazio, o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Apareceu a Maria Madalena, apareceu aos seus discípulos, apenas os 11 mais uma vez. Concílio Batista, jogo de perguntas de número 7. Pneumatologia, referente ao Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? É Deus manifestado na terceira pessoa da Trindade. Qual é a obra do Espírito Santo? Convencer o mundo dos pecados, da justiça e dos juízos de Deus. Qual a função do Espírito Santo na vida da igreja? Distribuir os dons espirituais. Cite alguns dos dons espirituais: pastoral, exortação, mestre consolar, ação social, profecia, mensageiros das orações. Qual é o fruto do Espírito Santo? Em Gálatas 5:22 diz que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando os salvos recebem o Espírito Santo? No momento da sua conversão com Jesus Cristo, em Jesus Cristo. O que o crente descreve para buscar o Espírito Santo? Testemunho, direção e plenitude. Cite algumas das manifestações do Espírito Santo no Novo Testamento. Jesus expulsou demônios pelo poder do Espírito Santo. Batismo de Jesus, o orientador do apóstolo Paulo. No Novo Testamento, o Espírito Santo habita de forma permanente nas pessoas. Sim, a obra do Espírito começa na conversão e termina na ressurreição. O que é espírito pessoal? É um ser que pensa, sente, quer e tem consciência própria e direção própria. Dê os fatos que expliquem a relação de Cristo com o Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus encheu-se do Espírito Santo.
Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus batiza em nome do Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Resultados imediatos da vinda do Espírito Santo. Dons, capacidade que os crentes têm para o serviço do reino. Poder do alto, unção para pregar a conversão de quase 3.000 pessoas no dia do Pentecostes. União, formação de igreja de Jesus Cristo como um corpo. O que são dons? Capacidade que o Espírito Santo concede aos servos de Deus para uso em favor dos outros. Um presente de Deus. O que são talentos? Uma habilidade especial de fazer algo, inventar ou criar. Concílio Batista, jogo de pergunta número 8. Antropologia, estudo do homem. O que é o homem? É um ser criado por Deus à sua imagem e semelhança. Qual a origem do homem? Deus criou o homem, fez e o formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O que é dicotomia, tricotomia e holisticia em relação ao homem? Dicotomia, o homem composto de duas partes, a alma, o espírito e corpo. Tricotomia, um homem composto em três partes, alma, espírito e corpo. Visão holística é a crença que o homem é um ser integral, isto é, corpo, alma e espírito são uma coisa só. Quantos seres espirituais existem? Deus, anjos e homens. Quando Deus criou o homem, ele era sem pecados? Era perfeito? Sim. De que maneira um homem é a imagem e semelhança de Deus? Pelo seu intelecto, sua capacidade de pensar. Explique sobre o homem carnal e sobre o homem espiritual. A resposta podemos encontrar em Romanos 8, 5. Quais as teorias de origem da alma? Pré-existencialismo, um estoque de almas antecipado. Traducionista, Deus cria cada alma ao tempo de formação do ser. Materialista e evolucionista, tudo vem da matéria. Quais as faculdades do homem quanto à sua natureza moral? Intelecto, consciência e vontade. Qual o estado natural do homem? Pecador, 1 Coríntios 2,14. Qual o destino do homem crente, do ímpio após sua morte? Lucas 16, 22, 23. Crente irá para o seio de Abraão, que é no céu, e o ímpio para o inferno. Concílio Batistas, perguntas de número 9. A martiologia, sobre o pecado. Qual a origem do pecado? Não podemos explicar a origem do pecado. A Bíblia relata o fato do ato voluntário do homem, aconselhado por Satanás. A ocasião exata dessa queda não é indicada, mas em João 8,44 Jesus fala do diabo como um homicida desde o princípio. Muito pouco se diz sobre o pecado que ocasionou a queda dos anjos. O que é pecado? É a ação do homem que gera enfermidade na alma, morte do corpo e do espírito. Romanos 1, 16 a 32. O que é pecar? Desobedecer a Deus. O que o pecado gerou na vida da humanidade? Morte e separação interna de Deus. Qual foi o castigo? Qual foi o castigo? A serpente. Rastejar sobre o próprio ventre e se alimentar do pó. Qual foi o castigo imposto à mulher por ter pecado? Ser submissa ao marido, ter parto com dor. Qual foi a sentença do homem? Com o seu suor, trabalho, ganharia seu alimento de cada dia. E sobre a terra, o que disse o Senhor? Que em função do homem haver pecado, ele seria maldito e que produziria espinhos e cravos, ervas daninhas. Qual a sentença profética daquele ato? A descendência da serpente ferida, o calcanhar dos descendentes da mulher. A descendência da serpente feriria o calcanhar dos descendentes da mulher, e o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Quando se efetivou o pecado no mundo? Em Gênesis 3, 23 a 24, o pecado entrou ao mundo
com a queda de Adão e Eva. O homem deixou entrar o pecado neste mundo. Ele abusou da sua liberdade, escolheu o mal e rejeitou o bem. Qual a raiz do pecado? Egoísmo. Exemplo: observar e expelir o ar. Duplo processo, pecado, princípio só de absorver. Quem peca? Todos pecam. Romanos 3:23. Crentes pecam? Sim, mas não vivem em pecado. 1 João 1:9. O que o irmão entende sobre o pecado original? Pode ser perguntado para você. Pecado que herdamos de Adão. Cite duas importantes consequências do pecado: morte espiritual, que é a separação entre a alma e Deus, e morte física. Mencione as duas classes de pecado. Pecado de comissão é a prática do pecado, e pecado de omissão, que é deixar de fazer o bem. O que o irmão entende sobre imputação de pecado? Deus reconhece o homem como responsável por uma coisa que realmente lhe é devida. Existe perdão para todos os pecados, menos para o pecado contra o Espírito Santo. Explique a blasfêmia contra o Espírito Santo. Rejeitar a obra redentora de Jesus Cristo, desafiando a sua santidade. Consequências do pecado de Adão quanto à sua posterioridade. Depravação. Culpa. O que é depravação? É o fato de um homem ter a mente, os afetos, a consciência e a palavra contrários à santidade de Deus.